Hoje eu vou trazer para vocês o álbum que foi o mais vendido de 1976 e que só nos Estados Unidos vendeu mais de 8 milhões de cópias. Eu estou falando de que álbum? Peter Frampton, Frampton Comes Alive, nessa edição de 2008 remasterizada, que está, na minha opinião, entre os 10 melhores álbuns ao vivo de todos os tempos. Roda a vinheta. Frampton Comes Alive, esse álbum fantástico lançado em janeiro de 76, é considerado um dos álbuns ao vivo mais vendidos de todos os tempos. Um álbum que na verdade foi um azarão, né? Ninguém esperava que alavancasse a carreira desse guitarrista fantástico que é o Peter Frampton, né? Mas antes de falar um pouco sobre esse álbum, a gente vai falar um pouco da carreira do Peter Frampton que antecedeu a gravação desse álbum. Bom, para quem não sabe, Peter Frampton era amigo de escola de David Bowie, exatamente. O pai do Peter Frampton, ele era professor de arte numa escola na Inglaterra e que o David Bowie era aluno do pai dele, né? E eles tinham assim, uma diferença muito pouca de idade, 3 anos de idade ali de diferença praticamente, e eles eram amigos de escola ali e tal, trocavam ideias, né, e tudo mais. E Peter Frampton começou na carreira de músico muito cedo, né, ali aos seus 12 anos de idade, ali no início dos anos 60, ele já tinha ali a sua bandinha formada, né, o David Bowie também tinha a outra banda dele formada ali também na época, né, era meio que assim uma concorrência, mas os dois eram muito amigos, né. E os anos se passaram, o Peter Frampton foi cada vez melhorando ainda mais, ele era um cara praticamente autodidata, né? Começou a tocar violão sozinho praticamente, né? Ele na verdade tinha encontrado um banjo na casa ali da avó dele, começou a tocar ali sozinho, depois aprimorou pro violão, pro piano, então era um cara assim autodidata fantástico, né? E ali no final dos anos 60, ali, quando ele estava mais ou menos com 18 anos ali, no ano de 69, ele foi convidado pelo Steve Marriott, né, esse grande guitarrista dos Small Faces, a formar a banda Humble Pie. Humble Pie que foi assim um fenômeno ali no início dos anos 70, para quem não conhece vale muito a pena. E eles chegaram a gravar assim num curto período de tempo ali de 69 a 71, eles chegaram a gravar 4 álbuns de estúdios e 1 ao vivo. Sim, 5 álbuns exatamente no período de 2 anos de banda, né? Bom, mas o Peter Frampton resolveu sair do Humble Pie ali no final de 71, aproveitou o sucesso do álbum ao vivo que tinham acabado de lançar e resolveu seguir carreira solo, pedindo ajuda do empresário do Humble Pie, né, o Jim Anthony, para poder administrar ali a carreira solo dele, né? Bom, o primeiro álbum de Peter Frampton foi lançado em 72, chamado Wind of Change. Esse álbum, na verdade, é acompanhado assim, de várias estrelas ali do mundo da música da época, né? Tinha a participação ali do Ringo Starr, do Billy Preston, Mick Jones, que mais tarde iria formar o Foreigner, né? Muita gente, o Klaus Voormann, que foi o baixista ali do John Lennon, dos primeiros álbuns do John Lennon. Então era um casting assim, matador, né? Mas o álbum não teve as vendas assim muito boas, né? No ano seguinte, em 73, ele resolve lançar um outro álbum chamado Frampton's Camel. Já era um álbum assim, já no formato de banda, né? Foi o primeiro álbum que conta com o baterista John Siomos, que toca nesse álbum Frampton Comes Alive e que permaneceu na banda ali até o final dos anos 70, né? Com ele, né? Com Peter Frampton. E esse álbum também não foi umas vendas muito boas, né? E ele tenta mais uma vez e lança em 74 o terceiro álbum, Something's Happening, que também não foi grandes coisas de venda, e finalmente ele lança em 75 o álbum Frampton, que começa a ter um pouquinho mais de notoriedade ali, né? Mas não é realmente uma explosão de vendas, né? Mas nessa época os integrantes que estavam ali na banda saíram e ele teve que chamar 2 americanos, o Bob Mayall, que é um tecladista e também toca guitarra base, para fazer parte da banda, e o baixista Stanley Sheldon, né? E com essa formação, junto com o baterista John Siomos, eles saem em turnê pelos Estados Unidos para promover esse 4º álbum Frampton. E eles fazem uma turnê assim de quase mais ou menos de 80 a 90 shows, e eles gravam 4 concertos, 4 shows eles gravam para um possível álbum ao vivo que deu origem ao Frampton Comes Alive. Quando eles chegaram para mostrar aquilo ali na gravadora AAM Records,
a gravadora gostou tanto do material que, ao invés de lançar um álbum simples, resolveu lançar o álbum como duplo e resolveu lançar também 3 singles. Os singles que ficaram famosíssimos até hoje, você ouve nas rádios. Um deles é a faixa Baby I Love Your Way, que também foi regravada aí por inúmeros artistas ao longo desses anos 80, anos 90, 2000. A faixa Show Me The Way, que ficou famosa pelo jeito que o Peter Frampton tocava o talkbox, né, aquele instrumento que ele bota no canto da boca, sopra para poder fazer um som misturado com a guitarra, que também ficou muito famoso também com o próprio Bon Jovi, né, que o guitarrista do Bon Jovi, o Hit Sambora, costumava usar muito ali nos anos 80, anos 90. E também a faixa Do You Feel Like We Do, né, que era uma faixa enorme, ali, uma faixa longa que fechava o álbum, quase 15 minutos, e que na versão single eles tiveram que dar uma editada, uma encurtada ali para uns 7 minutos e pouco, e por incrível que pareça foi bastante executada, sendo um single de duração maior até do que o Hey Jude dos Beatles, também tinha ali pouco mais de 7 minutos. Né? O álbum, na época que foi lançado, ele atingiu uma posição assim um tanto quanto não promissora, né? Atingiu a posição de 191, mas por incrível que pareça, nos próximos 3 meses o álbum chegou às primeiras colocações, ficou por 10 semanas não consecutivas ali no topo, né? Foi o álbum mais vendido do ano de 76, mais de 8 milhões de cópias só nos Estados Unidos, e que no ano de 77, o ano seguinte, ele ainda continuou vendendo tanto que chegou no final do ano de 77 atingindo a 14ª posição dos álbuns mais vendidos de 77. Quer dizer, o álbum foi um estouro total, né? Alavancou a carreira do Peter Frampton lá nas alturas, né? E interessante que esse álbum vendeu tanto em 76 que ele e o empresário Jim Anthony foram convidados pelo filho do então presidente dos Estados Unidos, o presidente Gerald Ford. O filho dele, o Stephen Ford, que era muito fã ali do Peter Frampton, convidou Peter Frampton e seu empresário para conhecer ali a Casa Branca, né? E que no ano de 2020 esse álbum, inclusive, foi indicado ao Hall da Fama do Grammy, né? De tanto sucesso que ele fez, né? E esse álbum, em 2001, ele recebeu uma edição de aniversário, uma versão deluxe, em 2001, né? De 25 anos de lançamento, e que apresentava 4 músicas inéditas que nunca tinham sido lançadas, que não tinham aparecido na versão original. Infelizmente, esse álbum só foi lançado na época, em 2001, né, era a febre dos CDs, só foi lançado na versão de CD. E na versão de 35 anos também não apareceu em vinil, mas também tinham as mesmas músicas da versão de 25 anos. Né? E eles vêm, a cada ano, vêm relançando esse álbum, né, com algumas, às vezes com vinil colorido, às vezes com vinil preto. E essa versão que eu trago hoje para vocês é uma versão remasterizada de 2008, um vinil super silencioso, muito, muito bom, sabe? Foi um achado que eu vi, não esperava ter encontrado esse álbum numa loja de rua, né, de venda de discos, né? Tava lacrado ali, fechadinho, né? Um preço bom. E é um álbum assim que eu considero assim, entre um dos 10 melhores álbuns ao vivo. Inclusive tem alguns deles que eu até já fiz aqui no canal: o The Song Remains the Same do Led Zeppelin, o It's Nice do Nazareth, o Paris do Supertramp, né? São alguns dos álbuns que eu considero assim um dos 10 melhores álbuns ao vivo. E eu considero também esse Frampton Comes Alive um dos 10 melhores álbuns ao vivo que eu já ouvi na minha vida, né? Vou deixar o card de todos eles aqui em cima, juntamente com o link aqui abaixo, né? Um fato interessante é que o Peter Frampton falou uma vez em uma entrevista que esse álbum é praticamente todo ao vivo, né? Os únicos overdubs que teve nesse álbum foi a guitarra base da música Show Me The Way, né? Que não tinha sido muito bem gravado, então eles regravaram aquilo ali. O primeiro verso da música Something's Happened, quando ele canta ali, é o primeiro verso, ele teve que regravar em estúdio. E a outra é a introdução de piano da música I Wanna Go To The Sun. Foram as 3 únicas partes em que ele fez overdub dessas músicas. O resto é tudo ao vivo, teclados, vozes, guitarras, tudo, bateria, tudo ao vivo, né? E o interessante também é que em janeiro de 2001, quando eles relançaram a versão de 25 anos, né? O Peter Frampton reuniu a banda original que gravou esse álbum
e se apresentou na Tower Records, na Califórnia, né, em Los Angeles ali, e apresentou o álbum inteiro, na íntegra, né? Então foi um fato interessante que eles conseguiram juntar a banda da época. Infelizmente, em 2004, em janeiro de 2004, o baterista John Siomos falece, e no mês seguinte, em fevereiro de 2004, o tecladista e guitarrista base Bob Mayo também faleceu, né? E Stanley Sheldon ainda está ali, às vezes chegou ainda a contribuir com muita coisa ali com o Peter Frampton de 2007 a 2017, ali durante os 10 anos, né? E Peter Frampton está até hoje na ativa, mesmo com seus problemas de saúde, né? Está até hoje na ativa, tocando muita música, muita guitarra e muita coisa desse álbum também, que a gente vai ver agora ele por dentro. Vamos lá? Bom, então aqui está esse relançamento de 2008 do álbum Frampton Comes Alive de 76, né? Como vocês podem ver, esse álbum aqui, a capa dele tem uma textura, né, meio porosa, bem interessante essa textura dele, né? E ele é um álbum gatefold, eu vou abrir ele aqui para vocês verem que ele é exatamente uma cópia do álbum que foi lançado originalmente, tá vendo? É exatamente igual, não mudaram nada, fizeram exatamente a mesma versão do álbum de 76. Bom, então aqui na contracapa nós temos aqui o nome das músicas que compõem cada lado deles, que a gente vai ver isso aqui já já. E aqui, ó, como vocês podem ver, até os dizeres que estão aqui abaixo do código de barra são idênticos à da versão original, né? Então foi bem difícil achar de que ano foi essa versão, eu tive que procurar na internet, no Discogs, para poder achar, né? Bom, então aqui está a parte interna do nosso álbum, né? Mostrando os integrantes da banda, né? O Stanley Sheldon no baixo, o Bob Mayo aqui tocando guitarra, né? Ele fazia guitarra base, mas também era tecladista da banda, né? O próprio Peter Frampton e aqui o baterista John Siomos. Bom, aqui nós temos um comentário igual o comentário que tinha no álbum original pela Rolling Stones em dezembro de 75, e aqui aparecem os 4 álbuns anteriores ao Frampton Comes Alive que foram lançados no início dos anos 70, logo que Peter Frampton começou a sua carreira solo, né? Nós temos aqui o primeiro álbum Wind of Change, o segundo Frampton's Camel, o terceiro Something's Happening e o quarto álbum Frampton, que deu origem a essa turnê desse álbum. Bom, aqui ele fala mais ou menos os lugares em que foram gravados o álbum, né? Foram gravados em 4 cidades diferentes. Fala aqui que uma delas foi gravada em São Francisco, grande parte do álbum foi gravada em São Francisco, na Califórnia, que também foi gravado em Comark, em Long Island, Nova York, e também em Plattsburgh, Nova York. E também ainda foi gravado aqui num outro local em Nova York chamado San Rafael, né? Então foi um álbum que, nos melhores momentos ali das 4 noites, né? E aqui tem toda a ficha técnica da banda, né? Falando ficha técnica do álbum, falando todo onde ele onde foi mixado, né? Onde foi remasterizado e tudo mais, né? Bom, aqui nós temos o disco 1. Como vocês podem ver, ele vem nessa embalagem branca. Vamos tirar ele daqui para a gente ver o nome das músicas. Cadê? Tá aqui, ó. Bom, então no lado A nós temos as faixas Something's Happening, W.A., Show Me The Way, It's a Plain Shame. E no lado 2, virando aqui, nós temos as faixas All I Want To Be Is By Your Side. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, vamos ver. Olha lá. All I Want To Be Is By Your Side, Wind of Change, o grande sucesso Baby I Love You Way e I Wanna Go To The Sun. Bom, esse vinil aqui é um vinil de 180 gramas. O som dele está excelente, gostei muito. Um vinil bem silencioso, muito bacana mesmo. Aqui está o nosso disco 2, começando pelo lado 3. Nós temos as faixas Penny For Your Thoughts, I Give You Money, Shine On e Jumping Jack Flash. E fechando o lado 4, nós temos as faixas Lines On My Face e também o grande sucesso do You Feel Like We Do, né? Essa faixa gigantesca aí de 14 minutos, que quando foi lançado em single, deram uma editada nela, né? Bom, esse então é o nosso álbum Frampton Comes Alive, nessa versão de 2008, remasterizado, que obedece rigorosamente
a cópia de 1976 de quando ele foi lançado. É isso aí. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo aqui e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Valeu!